O meu nome é Gil Becker e eu ajudo os segurados do INSS a conseguir o benefício que eles têm direito com os documentos certos e em menos tempo. Hoje nós falaremos sobre as regras que valerão até o início da idade mínima para conseguir se aposentar de acordo com a proposta da reforma do Bolsonaro. A proposta da reforma da Previdência do Bolsonaro, já chamada por alguns de Nova Previdência, traz 3 regras para ter direito a se aposentar, que valem até o início da idade mínima definitiva. Elas são as regras de transição e valem para os trabalhadores urbanos do setor privado. No fim do período de transição, a idade mínima definitiva será de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. Mas vamos falar sobre as regras de transição enquanto a idade mínima definitiva ainda não chegar. A primeira regra do período de transição considera o tempo de contribuição mais a idade mínima. A partir do momento que a reforma passar a valer, durante 12 anos para as mulheres e 8 anos para os homens, que é esse o período de transição, a idade mínima exigida para se aposentar aumentará aos poucos. Começa em 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens. E essa idade aumentará 6 meses a cada ano que passa, até chegar na idade mínima definitiva para se aposentar. E além dessa idade mínima que aumenta aos poucos nessa regra, os homens têm que completar 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos de contribuição. A segunda regra do período de transição considera os pontos do tempo de contribuição mais a idade. É parecida com a regra atual da fórmula 8696. O segurado precisa completar os pontos quando somar a idade com o tempo de contribuição. Para os homens, estes pontos hoje são de 96 pontos e para as mulheres são 86 pontos. Sem esquecer que o segurado precisa ter o tempo mínimo de 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos de contribuição, também, além do período de contribuição, da idade. O período de transição propõe um aumento de 1 ponto a cada ano e termina quando os homens precisarem completar 105 pontos e as mulheres 100 pontos. Por fim, a terceira e última regra do período de transição considera o tempo de contribuição mais pedágio. Pode escolher essa regra para conseguir se aposentar o segurado que faltar 2 anos para completar o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens, quando a reforma passar a valer. Além disso, o segurado precisará pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltaria para se aposentar pelas regras atuais. Então, por exemplo, na data que a reforma passar a valer, quem possuir 33 anos de contribuição, faltaria mais 2 anos de contribuição para se aposentar. Nesse caso, o segurado precisaria completar o pedágio de 50% sobre estes 2 anos que faltavam. E o resultado desse pedágio dá 1 ano a mais que o segurado precisa completar. Assim, ao invés de se aposentar com 35 anos de contribuição, esse segurado do exemplo precisará completar 36 anos de contribuição. Estas são as 3 regras do período de transição da proposta do Bolsonaro. E quem não conseguir entrar nestas regras irá direto para a regra definitiva, que exige a idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens, para se aposentar. E além da idade mínima, o segurado do INSS também precisará completar 20 anos de contribuição para garantir 60% da média salarial. Cada ano a mais de contribuição soma mais 2% da média salarial no valor da aposentadoria. Ou seja, quando completar 40 anos de contribuição, é que o segurado terá direito a 100% da média salarial. Vamos lembrar por último que, novamente, a proposta da Previdência ainda não é definitiva. Estas regras ainda podem mudar e também não tem data para passar a valer.
Saber isto e procurar um profissional da sua confiança pode ajudar a conhecer a proposta da reforma da Previdência e a se preparar. Parar agora e planejar ou antecipar a aposentadoria para que não faltem períodos de trabalho ou documentos importantes quando for pedir a aposentadoria. Ficou uma dúvida ou quer saber mais? Envie a sua pergunta para o e-mail que aparece no final.